que na hora que mal chegou e já veio trazendo várias dúvidas que a gente tá curioso pra saber, como por exemplo, se o filho do Sung vai ser uma versão 2.0 do pai, ou então qual seria as novas habilidades que o filho pode vir a ter, além de várias outras coisas que a gente tá curioso. Então se você quiser saber sobre tudo isso, vem comigo que eu vou te falar agora. E aí galera, beleza? Que rola o arte, galera. Antes do vídeo começar, apenas dando aquela relembrada que esse vídeo bom conter spoilers caso você ainda não tenha dado uma olhada na nova. Então se quiser prosseguir, prossiga por sua própria conta e risco. E relembrando galera, esse vídeo eu vou estar falando apenas que rolou na nova e talvez o que pode vir a acontecer mais pra frente. Fechou? Então agora bora continuar. E começando com o primeiro da lista, a gente quer saber se o Sung pai vai ser igual ao Sung filho, que no caso seria o famoso 2.0, porque a gente não sabe se o Soul vai vir a ser uma cópia genérica do Sung em algum momento, ou se ele vai ter as próprias habilidades, se mostrando completamente diferente dos pais, ou então tendo alguns traços aqui e ali bem parecidos com o pai, ou talvez até com o estilo de batalha da mãe, talvez aconteça, né? Sem contar que, assim como o Sung, o Soul acabou começando a sua jornada com uma sombra que era do antecessor dele no passado, que no caso seria o Igress pro Sung, e agora é o Beru pro Soul. Número 2, será que os governantes vão ajudar o Soul de alguma forma? Galera, a gente tem visto que os Itarin deram bastante trabalho pro Sung e os governantes lá na região deles, na prévia da Light Novel, e por isso o Sung só conseguiu mandar o Beru para poder fazer com que ele crescesse rapidamente, mas isso não significa que os governantes também não podem mandar um dos seus emissários, principalmente para poder despertar todos os seus receptáculos na Terra, talvez a fim de poder ajudar de alguma forma o Soul a conseguir proteger a Terra de algum modo. E além disso, a gente poderia ver eles trazendo o pai do Sung de volta justamente para poder lutar ao lado do seu neto, e inclusive até ensinar ele algumas habilidades para ele conseguir se desenvolver mais rápido no futuro. E outras vão aparecer outras ameaças além dos Itarin. Galera, a gente viu que lá no momento em que o Sung acabou sonhando com a sua contraparte, que acabou sendo dominada pelo Antares em um universo alternativo, fez com que a gente pensasse que provavelmente talvez outras ameaças além desses seres e deuses possam vir pra gente ver eles trocando socos com o Soul e o Sung, talvez até sendo o próprio Antares no corpo do Sung em algum momento, ou talvez eles venham justamente para poder ajudar o Soul e o Sung em um combate futuro desse, já que a gente não sabe se é só essa dimensão que eles estão tentando acessar para poder dominar, ou se tem outros universos que eles estão tentando dominar ao mesmo tempo que eles acabam atacando esse dessa forma. E eu acredito que provavelmente muitos de vocês deveriam estar curtindo a ideia da gente ver o Soul e o Sung sendo dominado pelo Antares, lutando juntos caso venha acontecer. Número 4, Soul vai ter outros aliados além do Beru. Galera, a gente viu que recentemente o Sung mandou o Beru único exclusivamente para poder ajudar o seu filho no combate contra os Itarin dentro da Terra, mas mesmo que os caçadores recentemente tenham voltado ativa por causa dos portais, ainda não dá para dizer que tem uma formação decente ou adequada para que eles consigam sair no X1 junto do Soul para combater todas essas criaturas. E por causa disso, como eu falei anteriormente, pode ser que os governos acabem mandando um dos seus emissários para poder fazer com que os caçadores de ranking nacional despertem novamente para poder ajudar o Soul, fazendo com que toda aquela galera, Thomas, Christopher Reed, Liu Zingang, além de outros, venham ajudar futuramente. Fora que se eles brincarem mais ou menos com esse lance de linha temporal e universos alternativos, a gente ainda pode ter um mega combo de personagens vindo ajudar dentro desse BO, já que a gente não sabe quantas linhas alternativas poderiam existir dentro de Solo Leveling e o que elas teriam para conseguir agregar dentro da história. Então imagina se a gente tivesse todos os monarcas novamente justinhos para poder ajudar o Soul nesse BO, ou então se a gente tivesse o ser absoluto de outra linha temporal para poder fazer com que a árvore da vida voltasse a dar frutos, para que voltassem a nascer novos membros pro exército dos governantes. Com certeza ia ser incrível. Se você tá curtindo o conteúdo e quer saber sobre mais e mais coisas que podem vir a acontecer dentro da Webtoon quando chegar, ou então sobre algumas coisas que ocorreram em paralelo dentro da novel quando sair todos os capítulos da Webtoon, se inscrevam no canal e deixem o like, compartilhem pra galera e não esqueçam de ativar o sininho na hora das notificações. Afinal, esse é um conteúdo que vocês sempre vão estar recebendo se estiverem inscritos e ativarem o sininho. E agora, sem mais delongas, vamos continuar. Número 5, Soul vai ter tempo pra treinar. Galera, entre a guerra que o Sung e os governantes estão tratando contra os Itarin, a gente viu que durante esse combate o Igress acabou detectando que estava sendo aberta uma fissura, que os Itarin estavam mandando reforços justamente
justamente para atacar a Terra. Então, logo depois, o Barrow foi mandado único exclusivamente para poder despertar o Zorro. Então, isso quer dizer que provavelmente isso vai acontecer no mesmo momento ou segundos antes do Barrow chegar lá. Então, será que vai dar tempo do Zorro conseguir treinar de alguma forma para poder lidar com todas essas criaturas de alguma forma? Ou a gente vai ver o roteiro criando toda uma saída elaborada para que o Zorro consiga adquirir tempo justamente para poder treinar e voltar mais forte para poder acabar com todos os inimigos que vão vir para a Terra. Infelizmente, isso é algo que a gente só vai ver quando chegar ao Webtoon. Número 6. Sung vai conseguir retornar para poder ajudar o filho, partindo do princípio que talvez os Itarin não consigam atacar a região dos governantes tendo sucesso. A gente pode ver que talvez eles queiram voltar todas as suas forças e tropas para a Terra, fazendo com que o Sung tenha que voltar o mais rápido possível para casa, e por causa disso talvez a gente veja o Sung e o Sung filho treinando juntos para poder evoluir o mais rápido possível dentro dessa situação, a ponto de que eles dois sejam o suficiente ou então boa parte do combate seja dominado por eles durante essa luta, pelo menos até que os governantes consigam chegar na Terra, ajudando eles a finalizar toda essa situação. Número 7. Como vai ficar a Terra? Galera, a gente viu que na luta do Sung contra o Antari, e isso era só dois exércitos de monarcas lutando entre si, foi o suficiente para deixar boa parte da Terra, ou no caso alguns pontos dela, completamente danificada, fazendo com que o Sung visse que o preço foi alto demais para poder vencer o Antares no processo, o que faria com que provavelmente, se ele visse que toda a força dos Itarin se voltasse para a Terra e isso fosse uma ameaça ao planeta, ele quisesse formar uma estratégia que poderia fazer com que esses caras fossem desviados para outro canto que não prejudicasse o planeta, já que se eles são tão poderosos quanto foi mostrado na novel, provavelmente nem Sung conseguia proteger o planeta por completo, mesmo com a ajuda dos governantes, do seu filho ao final da obra. E para completar, dessa vez ele não teria o cálice do renascimento para poder salvar as dezenas de vidas que teriam sido perdidas no meio de todos esses combates. Mas então, galera, o que vocês acharam? Eu sinceramente tô curioso para saber se alguma dessas coisas que eu acabei falando vai se tornar verdade, ou então se o que a gente vai ver dentro de Solo Leveling Ragnarok ainda vai ser mais surpreendente do que tudo que eu acabei falando dentro desse vídeo. Mas é claro, se você quiser ver quando tudo isso acontecer e não quiser perder quando eu trouxer aqui pro canal, inclusive falando sobre coisas que aconteceram em paralelo à novel, ou então o que pode acontecer mais pra frente, você tem que estar inscrito no canal, deixar o like, compartilhar pra geral que ainda não conhece ou não deu uma olhadinha na obra, além de não esquecer de ativar o sininho na hora das notificações. Afinal, esse é um conteúdo que vocês sempre vão estar recebendo, e não vão embora não, porque aqui embaixo ou no card final eu vou estar deixando um vídeo pra vocês estarem dando uma olhadinha de Solo Leveling. E por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui.